Boa noite. O choque entre o Governo e o Presidente da República, a moção de censura e a situação na Catalunha são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Pedro Silva Pereira começa exatamente por si e por este choque que se anuncia entre o Presidente, que se tem visto entre o Presidente da República e o Governo. O Governo fez hoje saber, ou fontes do Governo dizem que o Governo ficou chocado com a atuação do Presidente da República neste processo todo. A pergunta que lhe faço é, o Presidente sabia que a Ministra ia ser demitida? O Presidente sabia de todas as medidas que iam ser tomadas pelo Governo? O Presidente, antes de fazer o discurso, sabia, tinha sido informado pelo Governo de tudo o que ia acontecer? Bom, naturalmente que para responder a essa pergunta é preciso estar dentro do quadro das relações entre o Governo e o Presidente e só os próprios poderão dizer o que é que cada um sabia. Eu acho que não há dúvida de que há um momento de maior tensão nas relações entre o Presidente da República e o Governo e julgo que isso não é do interesse de nenhum dos dois. Eu acho que é mesmo um jogo perigoso para ambos, porque... Mas quem é que iniciou esse jogo? Bom, eu acho que há, da parte do Governo, uma dupla razão de queixa nesta situação em particular. Por um lado, porque o Presidente da República, fazendo coro com um sentimento de indignação no país e de dor no país, permitiu que isso se associasse um pouco a um discurso que a oposição tem feito contra o Governo. E em segundo lugar, porque havia um quadro de preparação de medidas de que supostamente o Presidente estava informado, é aquela questão que eu colocava há pouco, e que, a ser verdade, pode ser interpretado pelo Governo como uma expressão de uma certa deslealdade neste relacionamento. Agora, o que queria sublinhar é que eu acho que não é do interesse de nenhuma das partes que se gere a partir daqui um confronto institucional entre o Governo e o Presidente da República. Não é do interesse do Governo, em primeiro lugar, porque um confronto com o Presidente da República e um Presidente da República popular é sempre indesejável e, mais ainda, em torno de uma temática que é uma temática tão melindrosa e sempre desagradável será para o Governo. E não é também do interesse do Presidente da República, porque aquela construção que o Presidente foi fazendo do seu mandato, como sendo o exercício de uma função presidencial para unir os portugueses, seria posta em causa por uma lógica de confrontação com o Governo e com a maioria parlamentar. Isso, certamente, que o Presidente da República também viu aqui uma possibilidade de ter uma intervenção que fosse mais do agrado daquela maioria que votou nele, mas a verdade é que com o aproximar do final do mandato presidencial, isto é, nesta segunda fase do mandato presidencial, se o Presidente quer chegar às eleições presidenciais ainda com esse registro de um traço de unidade, não é do seu interesse alimentar essa confrontação. Há uma entrevista muito curiosa do professor Blanco Moraes no Expresso desta semana, em que ele chama a atenção para o facto de que o Presidente da República, ao procurar sintonizar-se com o país, desenvolve aquilo que ele chamava uma espécie de um semipopulismo. Enfim, o Dr. Passos Coelho chamou-lhe a certa altura o catavento mediático. O risco que o Presidente da República corre, a meu ver, é o de passar do semipopulismo para o populismo inteiro, se aceitar que a sua intervenção se confunda com um certo discurso de confronto entre o povo e as elites, que esteve muito presente nas intervenções a propósito dos incêndios e da tragédia que aconteceu. Ora, esse passo é que é realmente o passo que não é do interesse do Presidente da República dar, e por isso acho que ambos, Governo e Presidente, têm interesse na contenção e em manter um espírito de cooperação institucional.
Paulo Rangel, o Presidente corre o risco de cair num populismo. Olha, eu acho que não corre risco nenhum, mas acho que há aqui sublinhados. Há uma coisa que deve ser registada aqui, já. É que o Pedro Silva Pereira citou o professor Blanco de Moraes. É uma coisa... Certo, é muito interessante. Portanto, queria só registar isto, enfim, para quem está mais no métier perceberá bem o que eu quero dizer. Bom, depois, segundo ponto que aqui é muito importante. Para quem, como o Pedro Silva Pereira, acha, e eu até acho sinceramente infeliz, a utilização da expressão não tem interesse, porque o que está aqui não é uma matéria de interesses. Não é o interesse do Presidente, nem é o interesse do Governo, não é uma matéria de interesses. Mas para quem acha que eles devem convergir, dizer que o Presidente, ou sugerir que é semipopulista e que pode ser populista inteiro e que até está a fazer um discurso das élites contra o povo e tal, é estar a alimentar justamente um discurso em que cria uma, diria, acrimónia contra o Presidente. É exatamente o contrário, portanto, ao fazer o discurso de que é mau que haja um conflito institucional, está, no entanto, a deitar achas para a fogueira para ver se esse conflito arde de um modo ainda mais claro e se deixa ficar mal uma das partes. É apenas um aviso à navegação, não é? É um aviso à navegação. Portanto, agora, o que eu digo é o seguinte. Mas há ou não um conflito? Repare que o que há é o exercício, isto, enfim, eu muitas vezes escrevi sobre o semipresidencialismo português e até várias vezes critiquei o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu acho que o Presidente tem que ter um exercício corretivo. E muitas vezes elogiei o Presidente Mário Soares e critiquei, por exemplo, o Presidente Cavaco Silva quando deu todo aquele gás que achei-se muito do engenheiro Sócrates, mas ele, no início, apoiou os governos do engenheiro Sócrates de uma forma muito negativa para o país, com o preço que estamos hoje a pagar em todos os setores. Mas o que queria dizer é, sempre fui contra essa lógica. E, portanto, acho que o Presidente deve ter uma certa distância e deve ter uma magistratura corretiva. Mas há uma coisa que o PS não se pode queixar. E isto aqui é que nós temos que ver. Aconteceu Pedrógão Grande, que é uma tragédia absolutamente inaceitável. Na altura, houve gente, eu aqui, embora fosse apodado, estar a fazer aproveitamento político, e na semana passada o luto nacional e mais isto e mais aquilo, e não é verdade. Em qualquer país do mundo em que haja um desastre desta natureza, em que há intervenção humana e há intervenção de entidades públicas, isso é discutido na praça pública e é discutido, digamos, de uma forma urbana. Não é agora a dizer que as pessoas... É justamente por respeito e por defesa dos mortos que isso tem que ser discutido. E era evidente que havia falhas, e havia falhas em particular do sistema de proteção civil. E na altura isso foi denunciado. O Presidente, ao longo de todo o verão, foi extremamente tolerante e eu diria até compassivo com o Governo. Deu todo o tempo... Peço desculpa. Deu todo o tempo do mundo. Mas disse sempre, é preciso tirar as consequências todas, é preciso assumir as responsabilidades. Nunca deixou de dizer isto, foi sempre visitar Pedrógão e aquela zona várias vezes, fez vários alertas, portanto, e depois disso, quando saiu o relatório, havia uma oportunidade única para pelo menos ter resolvido o problema operacional e ela não foi feita, e é totalmente diferente. É por isso que mesmo que o Governo agora viesse dizer que sabia disto, daquilo, etc., o que não interessa nada para o caso. Portanto, o que se passou no dia 15 de outubro é evidente que as circunstâncias mudaram radicalmente. Sinceramente, infelizmente, de acordo com aquilo que alguns tinham chamado a atenção, que não se estava a dar, que o Primeiro-Ministro tratou tudo negligentemente, as pessoas já estão esquecidas, o Primeiro-Ministro foi de férias para as Baleares depois de 2 crises graves. O Presidente não foi de férias. São 2 atitudes diferentes. Isto é populismo, não é populismo. Cada um faz como quer. Mas depois não se pode queixar, não pode querer que a opinião pública não critique e não sinta nisso, obviamente, a responsabilidade. Eu estava a falar do Presidente da República. E, portanto, eu estou a dizer assim, depois do que aconteceu na segunda-feira, aquilo que era expectável, do que aconteceu no dia 15 de outubro, peço desculpa, é que o Primeiro-Ministro tivesse ele próprio feito uma declaração ao país, em termos, não um conjunto de respostas, enfim, que eu até já disse aqui, eu até compreendo que perante o stress da situação, algumas das coisas que ele disse não tenham sido infelizes, mas a verdade é que ele teve todo o tempo para emendar a mão, o Presidente não veio falar antes dele. Se a Ministra tivesse sido demitida... Mas isso já discutimos aqui a semana passada. Não, mas quer dizer, mas tem que se dizer aqui, porque aqui parece até que o Presidente, que fez alguma coisa, parece até que, depois de ter havido mais 45 mortos, em cima de 65 mortos, e ainda há 2, pelos vistos, 2 pessoas que não se sabe do seu paradeiro ou que não são identificadas, eu ainda não percebi bem exatamente o que é que está em causa. Mas quer dizer, depois disto, achar que está tudo na mesma
e achar que vamos todos esperar e todos ter os timings todos que de uma forma fria e calculada o Governo resolveu ter, isto não. O Presidente da República correspondeu a um clamor nacional e não tenho dúvidas sobre isto. Se há alguém que está chocado é o povo português e tem de estar. Porque o Governo foi avisado por muita gente. Aliás, nós estamos a ver isso noutras coisas. Eu aqui fui também várias vezes vilipendiado por vários porta-vozes do PS por dizer há um confronto entre o Estado salarial e o Estado social. Vejo o relatório do Tribunal de Contas sobre o Serviço Nacional de Saúde. Desculpe. Tá, vamos, já lá vamos agora. Não, mas quer dizer, veja isso e para ver como há responsabilidades deste Estado Governo. salarial já... Não. Você já tem a oportunidade de falar disso 47 vezes. E vou continuar a falar, porque agora o Tribunal de Contas veio dar-me razão. O que eu quero dizer assim, é que houve cortes e as pessoas chamaram a atenção. É que aqui fala-se como se ninguém tivesse falado entre o dia 17 de junho e o dia 15 de outubro. E o próprio Presidente falou várias vezes e sempre disse que ia levar as responsabilidades até às últimas consequências. Portanto, o Governo não foi surpreendido em nada. Fernando Rosas, o Presidente correspondeu, como disse aqui o Paulo Rangel, a um clamor nacional. O Presidente... Fernando Rosas já aqui a semana passada criticou o discurso do Presidente. Interpretou... A questão da moção de censura. O Presidente interpretou o mal-estar que havia no país, claro, isso é verdade. Agora, eu já disse aqui na semana passada, o Presidente abusou ao legitimar a moção de censura. E agora ficou-se a saber que pressionou o Governo para que se fizesse o que ele já sabia que se ia fazer, porque aparentemente estava informado. Não fica bem. Há aqui uma certa quebra... Mas não é pressionado. Há aqui uma certa quebra da lealdade institucional. Houve uma mudança de circunstâncias radical. Acho que o Governo sabia que... Se o Presidente sabia que o Governo ia tomar as medidas que ele estava a pressionar para que tomasse, talvez devesse dirigir-se ao país de outra maneira. Mas interpretou o mal-estar que havia no país, isso não há dúvida nenhuma. Agora, o que eu acho é que o Governo devia ter deixado isto passar, porque claro. o Governo não está em condições do ponto de vista do que se passou, de estar agora a abrir uma guerra com o Presidente. E manifestamente, quer dizer, foi o Partido Socialista, ou o Governo, que pôs esta notícia no público, quer dizer, ou seja, quis marcar uma posição. O órgão não é a primeira vez. O órgão do Partido Socialista... E é sempre o público. O órgão do Partido Socialista não quer dizer que tenha sido o partido, mas, enfim, deputados, parece que foram deputados do Partido Socialista, também deram a sua opinião nesse sentido. E eu acho que isto, o Governo, ou o Partido Socialista, não sei bem se é o Governo, se é o Partido Socialista, mas compram aqui uma guerra que não convém de todo. Eu acho que esta guerra é inconveniente. Mas tanto o Bloco de Esquerda como o PCP também foram, de certa forma, implicados nisto, porque o Presidente da República fala, à semelhança do que disse, aliás, Assunção Cristas, fala de uma clarificação parlamentar, uma clarificação no Parlamento. Que é nós estamos e Assunção Cristas tinha dito exatamente, tinha havido uma clarificação. É o Estado salarial. Porque a partir de agora, Bloco de Esquerda e PC, por muito que possam discordar ou deixar de discordar, tinham votado a manutenção desse Mas isso é um governo. disparate, como muitos disparates que ela disse ao longo da moção de censura. Não é disparate, isso não tem pés é na uma cabeça. análise. Quer dizer, o que eles colocaram no Parlamento foi uma espécie de chantagem a dizer assim: quem não votar a minha moção de censura não tem pena dos portugueses, não sofre como os portugueses. Portanto, há os que sofrem e que apoiam a moção de censura e há os que estão a marimbar para os portugueses e votam contra a moção de censura. O que é uma coisa obscena, como aliás disse a Catarina Martins, é uma coisa obscena do ponto de vista político. E em segundo lugar, diz que quem votar contra a moção de censura é porque ratifica todos os atos do Governo. Não. Da parte dos partidos que apoiam parlamentarmente o Governo, há críticas ao que se passou, que aliás foram expressas, mas uma moção de censura é para derrubar o Governo. E esses partidos não querem derrubar o Governo. Sobretudo não querem que a direita volte para lá fazer as malfeitorias que fez ao país. Nomeadamente no campo das florestas, que eles agora vêm dizer, vêm abordar o problema das florestas como se não tivessem nenhuma responsabilidade nisto, que é a demagogia suprema, não é? Portanto, votar contra a moção de censura, o que quer dizer é que não queremos que este Governo caia e, sobretudo, não queremos que venha a seguir, de alguma maneira, o regresso dos partidos de direita com o passado recente. Agora, vota-se contra a moção de censura
apresentando as observações e as críticas que há a fazer ao que se passou, como aliás foi feito na moção parlamentar. É isto e mais nada. Quanto a esta questão concreta desta guerra, acho que isto é uma guerra que não interessa ao Governo comprar. Não interessa de todo, quer dizer. Acho que isto... Isto não é só se interessa, se é justo ou não. Isto não é interesse. Não, mas não é uma análise maquiavélica. Mas justo, o que é justo? É o Presidente da República sabendo que o Governo vai fazer o que vai fazer, a se apresentar ao país como sendo ele que está a obrigar o Governo a fazer. Ele não está a obrigar. Isso também não é. O Governo não foi capaz de fazer. Isso também não é lealdade institucional. Mas, Fernando Rosas, acha normal que, quando ocorre que a Ministra não se demita no próprio dia 15 de outubro, perante mais 45 mortos, diga-me qual é o país da Europa em que isto aconteceria? Isto não é normal. Eu não estou a falar, e se ela se tivesse demitido, disso. O discurso do Presidente não era esse. Não me interrompa. O discurso do Presidente não era esse, era outro. O Presidente deu todo o espaço ao PS para fazer as coisas bem. Deixe-me falar, você já falou. Desculpe lá, Rangel, isto tem regras. Não, é porque você fala e depois impede os outros de falarem. Não impeço nada. Não, desculpe, isso não te fica bem. Não te fica bem. Não mudo de assunto. Não te fica bem até do ponto de vista da boa educação. Não te fica bem. Não te fica bem. Deixa-me falar que eu estou a falar. Falo, está muito nervoso. Eu sei que está nervoso. Estou nervoso com as suas interrupções, que são interrupções mal educadas. Não são. E que violam o princípio de um debate livre e equilibrado. Não, para terminar, Fernando Rosas. Para terminar, não, agora vou acabar porque ele não me deixou falar. Eu deixo falar. Começo-me a irritar com isto, pá. Então não vale a pena estar aqui. Porque você ocupa o tempo todo. Eu não ocupo tempo nenhum. Sobrepõe-se aos outros e impede que haja um debate. Eu sei que está nervoso. Fala. Conclua o seu raciocínio. Isso pode ter a certeza que a mim não me cala. Eu sou como a Manuel Alegre, não é a mim que me cala. Pronto, mas agora, deixa agora ouvir. Você também não é a mim que me cala. Pronto. Não é a mim que me cala, mas você viola as regras do debate democrático. Viola. Completamente em cima das intervenções dos outros, impedindo-nos de falar. Não lhe convém. Para quem fala tanto da claustrofobia democrática, estamos não lhe convém. Paulo Rangel, Fernando Rosas... Não lhe convém. O que eu não me convém... Até porque eu queria passar a palavra ao Pedro Silva Pereira. É que assim não há debate nenhum. Passamos a maior parte do tempo a protestar contra as intervenções. Eu gostava de ouvir o Fernando Rosas e acho que muitos espectadores lá em casa gostariam também. E só não ouvem porque não querem. Então, o que eu quero dizer é que não estou a falar nem do que o Governo teria feito ou não teria feito. Isto temos discutido, foi amplamente debatido no Parlamento, essas questões foram todas apresentadas, a Ministra devia ser demitida, etc, etc. Agora, o que eu estou a falar é da economia do discurso do Presidente. Se o Presidente tinha falado com o Governo, sabia o que é que se ia passar, e depois aparece publicamente como estando a dar ordens ao Governo para fazer uma coisa que ele sabe que o Governo vai fazer, é claro que isto também não fica lá muito bem ao Presidente. Mas também foi uma forma de fragilizar o Governo. Claro, mas, quer dizer, fragilizar o Governo com base em pressões sobre coisas que ele sabe que o Governo vai fazer no fim de semana seguinte. Não. Portanto, não me parece ser uma coisa muito equilibrada. Que ele exprima o cansaço, que ele exprima a indignação, que ele exprima a perplexidade do país, acho muito bem, e é verdade isso. Agora, sabendo-se o que se sabe, aqui houve aqui coisas que não correram bem, tanto na legitimação da moção de censura, como nestes recados. Parece que o Governo acaba no fim de semana por tomar as medidas porque foi o Presidente que o obrigou a tomar. E isso não é justo. Isso não me parece justo. Agora, também acho que isto é uma guerra que o PS não tem interesse nenhum em comprar. Não tem. Por isso... Pedro Silva Pereira, uma guerra que o PS não tem interesse em comprar. Bem, eu comecei por dizer isso mesmo. Não tinha interesse de ambas as partes. Não é do interesse nem do Presidente da República, nem do Governo. Mas Fernando Rosas não diz bem isso. Isto não é do interesse do Governo. Não, ele falou do Governo, acho que do Presidente da República também, porventura o Fernando Rosas está menos interessado com os objetivos políticos do Presidente da República, tendo em vista as eleições presidenciais. Agora, acho que também, tudo quanto seja, animar uma visão demagógica de que há qualquer solução mágica ao virar da esquina, que impediria catástrofes de incêndios em Portugal ou na Califórnia, onde quer que seja, essa demagogia é falsa e induz em erro as pessoas. E portanto, um membro do secretariado do PS disse que o Presidente fez um aproveitamento politiqueiro do assunto.
Bom, isso pode-lhe perguntar. É como digo, não sou eu que vou alimentar essa discussão. Já disse o que tinha a dizer sobre a intervenção do Presidente da República. Acho que o Presidente da República tem uma intervenção em que alimenta um pouco esta demagogia para se colocar em sintonia com o país. Mas chegando a um ponto em que arrisca, pisa quase o risco de uma afirmação de um confronto entre o povo abandonado pelas elites, que eu acho que isso é um discurso perigoso e que é também enganador. O Presidente chegou a dizer aos deputados para irem para o terreno. Mas isso, eu compreendo, sobre isso não tenho nenhum comentário a fazer. Já lá andavam. E depois a questão que o Fernando Rosas referia, de o Presidente da República ter sugerido que o Governo tinha sido forçado a tomar medidas depois da sua intervenção, quando, afinal de contas, estava informado que o Governo as ia tomar. Agora, o que eu acho que não devíamos passar ao lado é também da avaliação da questão da moção de censura. Porque a moção de censura do CDS é uma tentativa, julgo eu, indecente de um aproveitamento partidário desta tragédia. Acho que não fica bem a doutora Assunção Cristas e acho que revoga toda aquela ideia de política positiva que animou o lançamento da sua liderança e aqueles cartazes que pôs um pouco pelo país fora. E que foi uma iniciativa Mas é uma iniciativa legítima, ou não? Com certeza, legítima, está na Constituição que se pode apresentar moções de censura, mas podemos fazer a avaliação política dessa iniciativa. Esta iniciativa visou um aproveitamento partidário, particularmente no que diz respeito à afirmação da liderança da oposição parlamentar à direita na Assembleia da República, aproveitando, aliás, esta crise de liderança do PSD. E o que eu acho extraordinário é que o PSD tenha caído na esparrela e que, confrontado com uma iniciativa do CDS, da apresentação de uma moção de censura, o PSD tenha ido atrás e votado a favor, porque das duas uma. O PSD podia, com certeza, ter tido outra atitude. Podia perfeitamente ter feito as suas críticas ao Governo, que entendesse que pudesse fazer, mas demarcar-se de uma iniciativa que propõe ao país uma crise política para derrubar o Governo por causa disto. Em segundo lugar, se o PSD, por acaso, entendesse que este caso é um caso que justifica uma censura política a ponto de se propor o derrubo do Governo, uma crise política numa altura em que o país não tem orçamento, em que está a recuperar a economia, a baixar o desemprego, a virar a página do lixo até nas agências de rating, mesmo que o PSD achasse que isto era tão grave que justificava uma moção de censura, então o PSD, como líder da oposição, o que tinha que fazer é ele próprio apresentar a moção de censura e não ir atrás da moção de censura do CDS. O que o PSD está a fazer é subordinar-se, a subjugar-se à liderança do CDS. Eu, aliás, tinha chamado a atenção para isso, para esse risco que o PSD corre agora que vai deixar de ter o seu líder no Parlamento e, portanto, o momento de afirmação da doutora Assunção Cristas como líder da direita já conseguido nas eleições autárquicas em Lisboa, pode prolongar-se no Parlamento. E acho que o PSD teve aqui uma excelente oportunidade de pôr um travão nesse processo, mas por falta de lucidez e certamente por causa da crise de liderança em que está envolvido, não teve a capacidade de discernir aquilo que seria a atitude mais razoável. E acabou por ficar colado a uma tentativa de aproveitamento partidário de uma tragédia e isso, mais tarde ou mais cedo, paga-se sempre. Paulo Rangel, o PSD subordinou-se à estratégia do CDS? De maneira nenhuma, mas o que eu lhe vou dizer aqui é o seguinte. O que eu noto em primeiro lugar é que a análise aqui é puramente tática. É se o PSD ou o CDS e tal, portanto, o PS, sobre aquilo que é assumir as suas responsabilidades. Onde falhou? O que trouxe o relatório? O que demonstrou que tinha falhado? Porque eu estou de acordo que não devemos vir agora atrás de soluções mágicas e demagógicas. Nas 110 mortos ou mais num ano só, isso não existe registro nenhum desses. Mas havia muitas coisas a fazer, podia-se ter prolongado a época Charlie, sabia-se que ia haver mais temperaturas, já tínhamos a experiência Petrógão Grande na qual houve mudança dos bois à última da hora, podia-se ter mudado a ministra, havia muita coisa que se podia ter feito para evitar, ou pelo menos para não ficar com o peso na consciência de que não se tinha feito nada.
E mesmo depois da segunda-feira deixou-se... Esta é que é a questão substantiva que se tem que discutir e a razão pela qual há aqui tanta exaltação, no caso de Fernando Rosas também, é porque o Bloco de Esquerda e o PCP são corresponsáveis pela política do governo. Porque eles é que vieram legitimar as reversões e é que fizeram com que houvesse menos investimento em muitas áreas. Basta pensar que na proteção civil se gastaram 205 milhões de euros apenas em 2016, quando se estavam a gastar aos 243 em 2015. Portanto, Paulo Rangel defende a tese que a política económica seguida pelo Governo é, de certa forma, responsável por... A audição do Tribunal de Contas sobre as listas de espera e o Serviço Nacional de Saúde... Não, peço desculpa. Quiser falar de saúde, marcamos um tema. Não é só isso, desculpe. Eu só quero chamar a atenção. Ao favor, marcam um debate sobre a saúde. Falamos sobre a saúde. Agora estamos a falar dos incêndios e... Não, eu só estou a dizer o seguinte. Está a haver uma falência para se fazer uma política, quer-se aumentar em 10 euros, em 15 euros as pensões, e muito bem, é uma coisa muito justa, mas depois põe-se as pessoas a esperar mais 15% do tempo e muitas delas ficam sem operações que eram absolutamente essenciais para elas. Isso não é verdade. E, portanto, eu já expliquei isto várias vezes. Mas isso tem relação com os fogos? Isto tem relação também com os cortes que houve na proteção civil. Na proteção civil houve mais de 30 milhões de euros de cortes de 2015 para 2016. Na época da Troika, no ano em que se gastou menos, que foi 2014, gastou-se 226 milhões de euros. Em 2012 gastou-se 259 milhões de euros. Sabe quanto é que se gastou em 2016? 205 milhões. Portanto, houve cortes e houve cortes sérios. Aliás, toda a gente sabe que não é possível aumentar os salários, fazer as reversões dos salários e das pensões todas num ano só, cumprir a meta do déficit de Bruxelas e não haver cortes escondidos em algum lado. E o que eu digo é que isto também é possível. E o que eu queria dizer aqui, Ele sabe que é possível. O que eu queria dizer aqui, não, esta é a minha explicação, eu tenho direito a ela. À opinião ainda tenho direito. Eu sei que me querem calar aqui, não é? E que gostam de fazer um bocadinho de barulho porque o debate não lhes convém, porque lhes corre mal, porque fazem só uma análise tática, é o interesse do Presidente, é o interesse de não sei o quê, Por não amor interesse de isto, não Deus. interesse aquilo. Em vez de debaterem a questão essencial, não é? Mas a questão essencial é que há efeitos de políticas que foram tomadas e esses efeitos estão aí à vista. Agora, eu também não estou, ninguém me ouvirá dizer, por exemplo, eu não era favorável à existência da moção de censura, mas acho que havendo uma moção de censura por falência do Estado, e é manifesta a falência do Estado, porque é preciso ver a teimosia e a obstinação do Primeiro-Ministro, porque isto foi dito ao Primeiro-Ministro durante 4 meses, e o Presidente da República chamou a atenção para isto quantas vezes? Nós ainda temos aí outra coisa, que está a roçar o ridículo e que foi objeto de declarações lamentáveis do Presidente da Assembleia da República, que não sei como é que eles pôde proferir, que é a questão de Tancos, que ainda também está por explicar, e sobre a qual o Presidente... Também tem a ver com os fogos. E sobre a qual o Presidente... Não, estou a dizer que, para várias matérias... É a chamada argumentação em catadupa. Não é em catadupa. Eu só quero dizer o seguinte... Discuta lá essa um ideia... assunto. Não, Pedro Silva Pereira. É que essa ideia de que o Presidente nunca tinha dito nada, nunca tinha chamado a alguém atenção, disse que ele não tinha fez dito nenhum nada. aviso público, Mas está e que agora inventado, veio à traição, por fora, quando ninguém contava, à traição, depois de haver uma noite em que há 45 mortos, em que há em que há um secretário de Estado que diz que as populações têm que ser mais proativas. Há um primeiro-ministro que diz, olha, não me faça rir. E há uma ministra que está preocupada porque não teve férias. Acha que o Presidente da República não devia fazer uma declaração ao país? Desculpe. Isso é do mais baixo. Não é do mais baixo. Não é do mais baixo. Você Não, só estou a dizer o seguinte. Só estou a dizer o Presidente da República, eu já lhe disse que eu até nem dou a essas declarações a importância que muita gente deu. Não, mas vem trazê-las para a televisão. Não, trago agora aqui... Não tem importância nenhuma, mas trazê-las para a televisão. Há uma coisa que eu não faço, não chamo populista integral ao Presidente da República como fez aqui. Que já o fez também na televisão. Não chamei. Disse que havia esse risco. Chamou. Que havia esse risco. Mas há só uma coisa que lhe vou dizer. O Presidente da República devia travar. O que eu quero chamar a atenção é, ninguém venha dizer, todos os portugueses ouviram o Presidente da República durante o verão. Não há nenhum governo, nenhum primeiro-ministro, nenhum ministro, nem ninguém aqui que possa dizer que ele não disse várias vezes que era preciso tirar consequências, que era preciso assumir responsabilidades e que as vítimas, com as quais ele estava e ao lado das quais ela estava, ele lhes garantia... Todos estamos. Não digo que não. Nem é o Presidente que está não mais que que não. os outros, nem o Paulo Mas eu também Rangel. não digo... Todos estamos com as vítimas. Mas eu isso também acho. Não venha com essa conversa. Mas não vem com conversa nenhuma. Não esteve cá. Não me venha com essa conversa. Por acaso, faltou cá, não esteve cá a semana passada, mas até ouvi a dizer, ter-me ouvido dizer que eu acho que a pessoa
que depois das pessoas que mais sofreram com isto, foi a Ministra da Administração Interna. Até me teria ouvido dizer isso, mas como não estava cá, não ouviu. Mas hoje, não é só para perceber que não é isso que está a dizer. O que eu estou a dizer 10 vezes. E muito bem, porque a admissão não tem nada a ver com empatia pessoal. Não tem nada a ver. A admissão é por razões políticas. É por razões políticas. Fernando Rosas. Agora, vir dizer que o Presidente da República não avisou antes, por amor de Deus, e que veio à última da hora dizer qualquer coisa. Ele teve 4 meses a falar. Os senhores não fizeram nada. Acontece uma tragédia. E querem que o Presidente chegue ao fim. É o traidor. Ninguém disse é o traidor. Ao fim, o Presidente é o traidor. Paulo Rangel usa um método de discussão que não é intelectualmente sério. Não, porque a seriedade na boca das outras pessoas o que elas não disseram. Olha, diga lá o que é que eu coloquei na sua boca que não tem a ver. Os partidos à esquerda, que são neste caso o apoio parlamentar, o acordo parlamentar com o Partido são coniventes com criticaram e criticaram com severidade aquilo que consideraram ser as falhas do governo socialista nestes incêndios. No entanto, consideraram também que a moção de censura era um aproveitamento reles isso não, já não acho. Do estado de espírito das pessoas já não acho. Colocando um tema que a direita está a tentar inculcar demagogicamente, como aqui se viu, que é este, que há os que sentem a dor não há nada da disso, população mas que sofre e há os que estão-se marimbando para isso. E a moção de censura foi orientada no sentido de dividir as águas não foi maneira. Nada disso. E, portanto, devia-se votar contra a moção de censura, o que não quer dizer que se concorde com o que, no todo, ao impacto, eu digo que concorda com a política do Governo. Não é com o Governo fez em matéria de aqui o que o Paulo Rangel está a pôr em causa já não é só o combate aos fogos, nem a forma como isso foi feito nestes meses, está a pôr em causa toda a política económica do Governo. Mas sabe-se isso, é só uma política de devoluções. Essa é outra discussão, mas é uma boa discussão. Porque eu acho graça, se nós formos ver tudo o que é despesa que foi aplicada ao combate aos fogos, este Governo reforçou essa verba relativamente aos anteriores. Aliás, o Governo anterior tem imensa responsabilidade na situação das florestas. Porque acabou com a Direção-Geral da Floresta, acabou com os guardas florestais, liberalizou os eucaliptos. Quer dizer, se há governo que tem responsabilidade no que se passa nas florestas, aliás, foi por isso que aconteceu é este governo. E a doutora Assunção Cristas, que apresentou a moção de censura, que foi Ministra da Agricultura durante 4 anos. O atual não tem publicamente vir agora a armar-se em anjos da proteção da floresta. Isso é que é uma... Agora, quanto à economia, isso aí é que eu acho que a direita devia ser prudente. Devia ser prudente porque este argumento de que se está a gastar demais em repor os rendimentos dos mais pobres, que é esta a questão. Dizer que não há milagre. O que eles roubaram quando lá tiveram no governo aos pobres, está a ser agora devolvido. Essa é que é a questão. E que é impossível, tem que haver aqui um truque qualquer para no fim haver baixa do déficit. Eles não percebem um resultado que está agora à vista, que é que se você dá emprego às pessoas, se você aumenta os salários, há mais emprego, há mais desconto para a Segurança Social, há mais imposto e a receita do Estado sobe. E, portanto, aliás, o rácio entre a receita do Estado e a despesa do Estado mudou positivamente de uma forma absolutamente notória. Porquê? Porque aumentou a cobrança dos impostos e diminuiu a despesa com a Segurança Social. Porque como cai o desemprego, haver mais emprego significa que há mais gente a produzir, então, que há mais gente a pagar impostos. E, portanto, os impostos que subiram são impostos sobre as classes mais ricas e justamente, que é para redistribuir esse dinheiro pelas necessidades públicas e para o investimento público. Os resultados da economia mostram que os resultados da macroeconomia mostram que essa política foi bem feita, foi corretamente feita e não é agora a Paula das despesas com os fogos que se vai tentar rever o orçamento contra o que está feito. E, portanto, em matéria de estratégia económica, se há sítio onde a direita devia ter algum pudor a manifestar-se, é nos resultados económicos do país. Olha, o Tribunal de Contas foi lá à Assembleia da República explicar. Esse argumento da questão económica... Eu queria mudar de tema. Pronto, só uma nota para dizer. Há relatórios sobre isto, não é? Em particular sobre o que aconteceu em Pedrógão Grande. O que os técnicos dizem, convém também ouvir o que os técnicos dizem.
O que os técnicos dizem é que aquele incidente em Pedrógão, que teve várias causas climáticas que são conhecidas, mas a falha que eles atribuem mais relevante é o facto de ter havido meios disponíveis de combate aos fogos que não foram mobilizados do ponto de vista da operação de combate ao fogo na fase inicial do incêndio. Portanto, não foi que não havia os meios disponíveis. Não, eles dizem que os meios estavam disponíveis. Meios aéreos e meios de primeira intervenção. Sim, mas houve uma má avaliação. Por uma má avaliação, por um erro operacional, eles não foram mobilizados como os técnicos acham que quem era o assim, responsável? numa fase inicial. E atribui essa responsabilidade a um comandante dos bombeiros, não foi a ministra nenhuma, é um comandante dos bombeiros. Não é a organização de serviço. Agora, e isto demonstra É o pobre do comandante como dos bombeiros. o Paulo Rangel se esforça. Eu não porque esforço nada. a sua teoria do colapso do Estado, dessa conversa do Estado Social e do versus Estado Salarial, à viva força tem que explicar esta tragédia. Acontece que os relatórios não dizem isso, dizem o contrário. Havia meios, os meios estavam lá, mas não foram mobilizados de forma eficiente na primeira fase da intervenção. Então a responsabilidade é do tenho muita governo. pena, Paulo Rangel. Pode ir para a saúde, pode ir para tanques, mas a verdade é que neste que é o assunto que estamos a discutir, o Paulo Rangel não tem razão. Isso, eu, Paulo Pedro Silva Pereira, nunca terei razão em nada. Portanto, também não seria novidade nenhuma. Mas aqui, felizmente, as pessoas viveram estes 4 meses e acompanharam isto muito de perto. E sabem avaliar bem o comportamento de cada um. Paulo Rangel, estamos a chegar ao fim do nosso programa e há um assunto que eu não queria deixar de falar, que é o que está a passar na Catalunha. Amanhã, tudo indica, vai ser acionado o artigo 155. Como é que vai ser? Isto é a primeira vez que acontece? Eu acho que é uma situação muito crítica, muito complexa. Eu, sinceramente, tinha bastante esperança de que hoje pudéssemos ter uma saída para este problema, que era uma saída que eu acho que tinha virtualidades de poder repor o diálogo em cima da mesa. Que era ter sido o próprio Generalitat a convocar as eleições. Mas ele disse que não tinha garantias de Madrid, não é? Eu penso que aqui há uma coisa que está a acontecer que é mau para ambos os lados. É que em ambos os lados há divisões. Portanto, digamos que há visões mais moderadas do lado do Governo de Madrid e visões mais moderadas do lado da Generalitat, daqueles que são os separatistas, digamos, da Catalunha, e que esses talvez estivessem interessados em fazer eleições. E eu acho que o ideal é elas serem organizadas pela própria estrutura regional da Catalunha, com todas as garantias, mas, quer dizer, não havia nenhuma razão para duvidar que essas garantias não seriam observadas, e aí teríamos tido uma saída. Mas não tivemos. Não tivemos. A aplicação do artigo 155, sinceramente, embora me pareça que decorra da Constituição e, portanto, que não deve ser contestada, não sei como é que na prática vai funcionar. Pois esse porque isto implica um domínio de edifícios, de chefias, uma colaboração de todos os funcionários, que eu não sei sequer que, se para organizar umas eleições, porque se daí resultassem, daqui a 4 ou 5 meses, umas eleições livres com todas as garantias, eu acho que isso acabaria por resolver o problema outra vez, abrir espaços de diálogo. Agora, não há nenhuma tradição de uma intervenção, digamos, dissolvendo os órgãos da autonomia e de uma intervenção direta do Governo Central, e não sei se isso não criará, com uma declaração de independência ao mesmo tempo e com alguma resistência passiva ou até ativa, uma situação, enfim, que será extremamente difícil de resolver. Fernando Rosas, em que é que se vai traduzir a aplicação deste artigo 155? Bom, amanhã que vai ser... Deixe-me só rapidamente dizer o seguinte. O Governo de Madrid hoje fechou a porta a uma solução que poderia ter começado a desenvolver-se a partir da proposta do Presidente da Generalitat, que era ser a própria Generalitat a fazer a eleição, e isto tinha provocado incómodo nas fileiras independentistas. O independentismo mais radical não quer eleições. Não estava satisfeito, mas, enfim, ele deu esse passo em frente. E tinha tido, da parte do PSOE, do Partido Socialista, a declaração de que se eles fossem para a independência, o Partido Socialista deixava de apoiar a aplicação do artigo se eles fossem para eleições. 155. Deixava de apoiar, ou seja, abria-se a porta, na realidade, a um processo negocial. O próprio Podemos apoiou essa proposta, dizendo que isso abria a possibilidade de haver uma negociação e que toda a gente tinha vantagem em que se abrisse esse espaço.
Agora, o nacionalismo espanhol é uma coisa muito complicada, não é? Mas o que é que pode acontecer? Bom, repare, essa... o artigo 155, ninguém sabe bem porque nunca foi aplicado. Por exemplo, o governo espanhol está a dizer que o artigo 155 dá o controle, a fiscalização da rádio e televisão e da radiodifusão. O que é que isto quer dizer? Censura? O que é que isto, só saem as notícias? O que é que isto quer dizer? Depois diz que não pode dissolver o Parlamento, mas todas as decisões do Parlamento são previamente autorizadas e fiscalizadas pelo Governo de Madrid. Como é que na Catalunha, que tem uma velhíssima tradição de autonomia, quer à direita, quer à esquerda, como é que o regionalismo, ou chame-se o soberanismo catalão, vai aceitar uma situação destas? E depois, como é que é? Organiza as eleições. Mas quem é que vai participar nessas eleições? Alguém pensa que os soberanistas, numa situação de ocupação administrativa da Catalunha, com a rádio e a televisão controladas, com mas não sei o quê controlado, porque ninguém sabe bem o que é que vai acontecer, vão participar nessas eleições. E se participarem nessas eleições e ganharem outra vez, Rosas, não há o risco de tudo se precipitar, não? Bom, mas é que tudo vai se precipitar. A partir do momento em que o Governo de Madrid disse que não... através de um incidente qualquer... O nacionalismo espanholista, neste caso, não quer arranjar uma solução, quer dobrar o Puigdemont, que aliás é a direita catalã, devo dizer. O Puigdemont é os democratas liberais catalães. Quer dizer, quer dobrá-los, quer vergá-los, não quer negociar uma solução possível, quer dobrá-los. E isto vai precipitar tudo. Quer dizer, toda a gente sabe que neste momento está-se a organizar a resistência cívica dos catalães, em comissões de resistência, por ministério, por escola, por coisa. O que é que isto vai dar? Pedro Silva Prata, aqui as manifestações têm sido pacíficas, mas há o risco de violência a partir do momento em que o artigo 155 for acionado? Bom, infelizmente, acho que temos que dizer que há um risco grande de violência. Tem sido um milagre que até agora não tenha havido. Qualquer incidente pode nos encadear. Sim, a verdade é que ambas as partes estão reféns de um certo radicalismo. O governo da Catalunha manifestamente já não consegue controlar e conter as correntes mais radicais e independentistas. Depois daquela declaração de independência em suspenso, não é? O líder do governo da Catalunha foi bastante criticado por não ter ido até ao fim e agora, colocado outra vez perante a questão, ele tinha uma oportunidade de uma solução moderada, que era convocar eleições, e não conseguiu, manifestamente, impor essa solução. E isso foi uma pena. O Governo de Madrid não deixou. Não sabemos, o Governo de Madrid não sei se não deixou. O Governo de Madrid disse que isso não implicava, não era por causa disso que deixava de aplicar. A deliberação aprovada, ou proposta para aprovação amanhã no Senado, por influência do PSOE, inclui uma cláusula que diz que não se aciona o artigo 155 se forem promovidas eleições antecipadas na Catalunha. Isso seria, aparentemente, uma solução razoável perante um quadro de grande tensão. Mas não há uma radicalização também do próprio Partido Popular? Há, com certeza que há. Parece que há uma grande vontade. O PSOE tem dado alguma cobertura. Há uma grande vontade dentro do Partido Popular para que a clarificação se faça por via da força e da aplicação do artigo 155. Mas o PSOE, de certa forma, tem dado cobertura a essa estratégia. Quando o partido, o governo da Catalunha fez aquela declaração de independência, mas em suspenso, o governo de Madrid bem podia ter evitado aquela resposta de procurar uma interpretação, não é? Expliquem lá. O que é que disseram, de facto? Isso foi mesmo uma declaração de independência ou há aqui qualquer coisa que não tínhamos percebido bem? Eu acho que isso já fazia parte de uma estratégia que é de quem está convencido que isto só se resolve impondo a unidade do Estado espanhol. Mas o PSOE, eu já fiz esta pergunta, mas já agora repito mais uma vez, o PSOE não tem dado uma certa cobertura exatamente a essa política? Quer saber, eu acho que o PSOE tem sido a única voz com um pouco de razoabilidade aqui. O PSOE defendeu a reforma constitucional em Espanha para uma solução federal que parece ser a única que ainda poderia salvaguardar a unidade do Estado espanhol. E há mais de 10 e anos. Agora aqui, a propósito do artigo 55, fez questão de incluir uma solução
solução de salvaguarda que era, bom, façam lá eleições antecipadas na Catalunha e nós não aplicamos o artigo 155, não retiramos a autonomia da Catalunha. Penso que isso são intervenções de bom senso no meio de uma situação bastante turbulenta. O Puigdemont, na comunicação que fez há bocado à Catalunha, ao país, foi que não tinha avançado com a solução de eleições porque não tinha obtido do Governo de Madrid garantias que, nesse caso, eles não aplicariam o artigo 155. Pois isso. Também é o que ele diz. Está Pois, bem, mas foi o que ele disse. mas que foi uma decisão que eles tinham tomado e que iam avançar mesmo com o risco de grandes divisões internas, era. Eles iam avançar para isso. Bom, e assim chega ao fim mais uma prova dos 9. Boa noite e até para a semana.